No finalzinho do Evangelho de João, Jesus ele fala com Pedro. Ele fala assim: você estenderá os braços e lhe vestirão de uma forma que você não quer. E a Bíblia fala assim, Jesus estava falando sobre o tipo de morte que Pedro teria. E lá na frente, Pedro escreve na sua carta: esperando e apressando o dia de Deus. Só tem duas formas do dia de Deus acontecer para você. Ou ele volta, ou você morre. Ou ele volta, ou você morre. Aí você vai encontrar com ele. Pedro viveu diariamente, dia após dia, sabendo que ele estava chegando perto da morte. Assim como a Rafaela, é isso? É, né? Assim como a Rafaela. Mas vamos continuar, quero chamar o Isaac aqui. Vamos bater palma para Jesus pela vida do Isaac. Ele vai quebrar tudo aqui hoje. Estende suas mãos aqui para o Isaac. Senhor Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pelo início aqui do Burning Hearts, Pai. Que o Senhor possa usar, Deus, a vida do Isaac para falar, Deus, aos nossos corações, trazer uma palavra que vem de Ti, Deus, do Seu trono, Pai, do Seu coração. Que possamos ser impactados pela Sua palavra, Deus. Usa o Seu Filho com ousadia, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Boa noite. A gente vai continuar a peça aqui agora. Brincadeira. Tem como arrumar para mim o púlpito? Para me colocar a Bíblia? Como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Eu estou meio sem jeito porque o púlpito não chegou ainda. Vou esperar o púlpito chegar, porque o pastor precisa do púlpito. Amém? Ó. Pode ser. Está na bênção. Eu estava vendo, prestando atenção, como todo mundo na peça, e logo no finalzinho, eu cheguei a uma conclusão e eu queria compartilhar com você sobre tudo que foi dito, falado e visto, experimentado aqui. A conclusão que eu chego é que, independente da circunstância, da vida que nós estejamos passando, a nossa alegria e esperança continua sendo Jesus. Cristo é a nossa esperança. E não é à toa que em Colossenses vai dizer que Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Tem alguém feliz aí? Você está feliz mesmo aí? Então levanta do seu lugar, se você puder agora. Em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela bem assim. Primeiro você vai dar um sorriso muito lindo. Dá uma gargalhada, vai. Agora, olha para ela e diz bem assim: você é muito especial para Deus. E por isso você está aqui. E você também é especial para mim. E no final do culto, eu vou pagar o seu sorvete. Olha aí, ó. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ei, a pregação nem começou e você já está sendo abençoado. Glória a Deus. Agora faz assim, se espreguiça aí, vai, se espreguiça. Estica bem o corpo, abre bem a boca, porque agora é mais 2 horas de palavra, glória a Deus. Fala comigo assim, aleluia! Amém, pode se assentar agora. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra dos céus para o seu coração. Eu tenho
certeza e convicção que o Espírito Santo vai comunicar uma verdade eterna ao seu coração nessa noite. Eu espero que você esteja cheio de expectativa para tudo que Deus ainda vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã e terça-feira ainda. Ou não, ou acaba na segunda. Então até terça-feira. Amém? A gente está só começando. Eu não sei se vocês viram, hoje eu estou acho que na 4ª edição do Burning Hearts. Eu não sei se vocês estavam na última. É provável que na primeira vez que eu vim aqui, vocês eram criancinhas, vocês eram do Kids. Vocês estão crescendo. Isso é sinal de uma coisa. Eu estou ficando cada vez melhor. Ó, como assim? Eu sou como o vinho. Aleluia. Amém? O cristão, a Bíblia diz que embora o nosso exterior venha se deteriorar, o nosso interior, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. É sinal que eu e você estamos ficando melhores a cada dia. Ó, sabia disso? É sinal que quando chegar o fim da vida, ou quando Cristo voltar, nós talvez, ou provavelmente, venhamos chegar à maturidade espiritual. Crescer é bom, envelhecer é bom, e melhor ainda na presença de Deus. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para poder justificar que eu não estou triste porque eu estou ficando velho. Porque é bem provável que vocês eram crianças. Mas é a 4ª edição que eu estou aqui e eu estou muito feliz. Hoje eu tive o grande prazer, eu já ia falar que eu tive o grande prazer de não trazer minha banda. Grande prazer, brincadeira. Eu tive um grande prazer de, infelizmente, não trazer minha banda comigo, mas trazer a minha esposa e a minha filha. Há um ano atrás, nós éramos 2. Hoje nós somos 3. Ano que vem seremos 4. Amém? Eu estou muito feliz. Para quem não me conhece aí, eu quero me apresentar. Meu nome é Isaac. Eu sou pastor da Igreja Relevante. Eu sou de um estado chamado Espírito Santo. A nossa capital se chama Vitória do Espírito Santo. É sinal que o fogo vai pegar. Aleluia. Mas a minha gratidão, ela é imensa. Por quê? Eu reparei que desde quando a minha filha nasceu, a minha dor ao sair de casa é um pouco maior. Porque agora um pedaço maior de mim fica na minha casa. E hoje é uma das primeiras viagens que eu posso trazer a minha esposa e a minha filha comigo. Por isso eu estou muito alegre. E enquanto eu pedi para minha esposa levar ela um pouco lá para fora, porque a minha filha, ela tem 5 meses de idade, vai fazer amanhã na verdade, e ela é um pouco pentecostal, não sei se você reparou, que enquanto todo mundo está quieto, ela fica dando glória. Mas assim, eu estou muito feliz. Eu queria que você recebesse o nosso agradecimento a todos vocês. Espero que ano que vem nós venhamos voltar aqui. Eu espero que você que estava na edição passada tenha gostado da mensagem e esteja preparado para tudo que Deus vai fazer, amém? Agora eu vou entrar na mensagem, senão eu vou ficar falando até amanhã. Está comigo aí? Vocês projetam a letra geralmente aqui em cima? Tem como colocar para mim a versão ARA? Se tiver como? A gente vai usar bastante ela. Eu queria que você, se você puder, usar a sua Bíblia, tudo bem, mas no decorrer da mensagem eu vou usar muitos versículos. E eu queria que você apenas olhasse para o telão para a gente poder ganhar o tempo, amém? Remir o tempo, porque vai ser muita coisa a ser falado. Então eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 16, que diz bem assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Eu quero ler novamente, agora dando ênfase em algumas palavras. Agora preste atenção. E eu rogarei ao Pai. Quem está falando isso? Jesus.
Jesus está dizendo: e eu pedirei ao Pai, eu orarei ao Pai, eu direi ao Pai. O que ele vai dizer? Que ele envie, e olha a palavra que ele fala, um outro Consolador. E para quê? Para que quando eu for, vocês não estejam sós. E quando o texto ele vai continuando, ele diz bem assim: para que vocês não estejam órfãos no mundo, para que vocês não estejam abandonados no mundo, para que vocês não estejam sozinhos no mundo. Agora feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus nós oramos para que cada coração seja uma terra boa, a fim de receber a semente da palavra, Deus, que ela produza fruto em nosso coração a 30, 60 e 100 por um. A medida que queremos, a medida que pedimos, é 100 por um em cada coração. No nome de Jesus você diz? Amém. Agora, eu quero começar dizendo o seguinte: ao contrário do que algumas pessoas pensam, ou ao contrário do que algumas pessoas imaginam, a mensagem do fim não é uma mensagem para trazer medo à humanidade. A mensagem do fim não é uma mensagem para trazer pavor à humanidade. Eu lembro que eu cresci vendo filmes deixados para trás, não sei lá mais o quê. E aí a pessoa entrava no avião e de repente o piloto sumia e o avião caía e todo mundo morria, cara. A gente foi criado muitas das vezes ouvindo a mensagem do fim como algo catastrófico ou como algo desesperador. Mas quando eu vejo Jesus falando sobre a mensagem do fim, ele não traz medo ao coração dos homens, mas ele traz uma coisa chamada esperança. Jesus não traz medo aos homens, mas ele traz uma fiel esperança. E durante 3 anos, Jesus ele caminha na terra com os homens, ele caminha na terra com os 12 discípulos. Agora imagina você, comece a se ver, Jesus indo ao mar da Galileia pregar no barco e falar sobre a parábola da semente, e milhares de pessoas vendo Jesus falar, e você sendo um daqueles que ajuda a ele pregar. Você é aquele que busca o jumentinho, ou você é aquele que prepara as coisas para que a ceia seja preparada. Quando chega um endemoniado, você é aquele que fica na contenção. Quando Jesus expulsa o demônio e liberta o garoto que caiu no chão como morto e o levanta, você é aquele que está vendo ele fazer obras maravilhosas. A Bíblia diz que João reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus. E durante 3 anos, eles viram o homem perfeito caminhar sobre a terra. E Billy Graham, ele disse algo alguns anos atrás. Ele fala o seguinte: todo mundo ficou feliz, alvoroçado quando o homem pisou na lua. Mas ele chega e fala uma frase poderosa. Ele diz: o que me surpreende não é o homem pisar na lua, mas é Deus pisar na terra. O que me surpreende não é o homem subir em um foguete até a estratosfera, não. O que me surpreende é Deus se fazer homem e caminhar entre nós. Agora imagina durante 3 anos, Deus caminhando, Deus comendo com eles, Deus fazendo todas as refeições com eles, Deus partindo o pão e alimentando uma grande multidão. A gente, quando perde alguém, nós sentimos muita falta no nosso coração. E Jesus ele chega para eles e começa a dizer: está chegando a hora, está chegando o momento onde eu vou partir e voltar para o lugar de onde eu vim. Vai chegar o momento, está chegando o momento onde eu vou ser cuspido, humilhado. Está chegando o momento onde eu vou ser crucificado em um madeiro. E Pedro fala: não, mestre, não, eu não deixarei que eles te matem. E ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, eu preciso cumprir o meu propósito. Agora eu penso, quando nós perdemos um amigo, nós sentimos muita falta. Agora imagina o seu amigo sendo Jesus de Nazaré. O contexto
desse texto que nós estamos lendo é simplesmente esse. Ele estava caminhando para os seus últimos dias na terra, e ele chegou então para aqueles homens e disse: eu estou partindo e voltando para o Pai. Aí eu olho para os discípulos e começo a ver as lágrimas rolando dos seus olhos. Mas o Evangelho, irmãos, não é uma mensagem sobre trazer medo, mas o Evangelho é uma mensagem sobre trazer esperança. E sabe o que Jesus faz quando ele vê que os seus discípulos estão se entristecendo? Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Ele não diz que ele vai enviar outra pessoa, ele não diz que ele vai enviar alguém, mas ele diz: eu vou enviar outro Consolador. Então aqui ele está se colocando em uma posição. Qual é? Aqui na terra eu sou o Consolador de vocês. Aqui na terra sou eu quem está com vocês. Aqui na terra sou eu quem supre vocês. Aqui na terra sou eu quem habita com vocês, luta com vocês. Mas está chegando um momento que virá outro em meu lugar e fará as mesmas obras que eu as pratico. Então Jesus, ele começa a confortar o coração dos discípulos, dizendo: eu estive com vocês em pessoa, mas agora vai acontecer algo especial. Me pergunta, o que é? Ah, mais alto, que é isso? Que é isso? 1, 2, 3, o que é? Vai! Jesus, ele chega para os homens e ele fala: existe algo que é bom, mas existe algo que é melhor ainda. Sabe o que é? É muito bom Cristo caminhar entre os homens, mas melhor ainda é Cristo caminhar dentro dos homens. E sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: se eu não for, ele não vem. Se eu não voltar, ele não vai poder entrar no seu coração. E tudo que eu preguei não vai servir de nada. Mas a esperança, Pedro, Tiago, João, é que quando eu for, ele virá e fará morada dentro de vós. E a partir de agora vocês não serão apenas amigos de Deus, mas agora vocês serão templo e morada do Espírito Santo. E durante um período, esse Espírito dentro de vós, ele vai levantar um clamor, e junto com vocês vão realizar uma obra. A palavra usada para consolador aqui, a gente sempre leva para o texto, ou para música, ou para qualquer outro tipo de coisa, que ele está falando sobre sofrimento ou sobre chorar. Consolador é aquele que consola quando você chora, correto? Mas a palavra no grego usada aqui é uma palavra chamada paracletos, no latim, advogatus, que quer dizer advogado. A palavra usada por Jesus é simplesmente aquele que luta ou pleiteia as suas causas. O termo usado por Cristo aqui não é alguém que chora ao seu lado, mas alguém que luta ao seu lado com você. O Espírito Santo não é aquele que somente enxuga as suas lágrimas, mas é aquele que trabalha em você, através de você e por você. Mas ele está dizendo o seguinte: enquanto eu estou aqui na terra, se vocês não expulsam demônios, eu expulso por vocês. Se vocês não sabem alguma coisa, eu explico para vocês. Mas vai chegar um momento que vocês terão algo muito melhor. A resposta não vai vir mais da minha boca diretamente, humanamente falando, mas a resposta vai fluir de dentro do seu interior. A Bíblia diz, Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que a palavra Maranata, diga comigo, Maranata. Ó, irmão, eu tenho um problema de atenção, tá? Ele tocou já. A palavra Maranata, é muito legal a gente fazer uma camisa com o dizer Maranata. Mas Maranata não significa nada se nós não vivemos um estilo de vida Maranata. Existe um estilo de vida que a igreja primitiva vivia.
Existe um estilo de vida estabelecido por Cristo, aonde dia e noite a noiva e o Espírito Santo clamam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existe um clamor que surge dos irmãos da igreja e do próprio Espírito Santo dizendo: volta Senhor Jesus. Maranata não é só uma conferência, Maranata não é só um termo, Maranata para todo cristão que se preze é um estilo de vida. Nós lutamos, nós semeamos, nós falamos, nós pregamos para que Ele volte na terra para reinar. Sabe o que acontece? Existe uma dinâmica, e que dinâmica é essa? Como comunidade, como família espiritual, quando nós nos unimos, nós nos tornamos o corpo de Cristo. O que nós somos aqui? O corpo. Mas individualmente, nós somos não só o corpo, mas nós somos amigos do noivo. Em comunidade nós servimos a Deus, individualmente nós servimos a noiva. Como igreja nós adoramos a Deus. Como indivíduos nós preparamos o caminho para que Ele venha. Sabe qual é a primeira missão daquele que quer viver um estilo de vida maranata? Me pergunte o que é? Você precisa entender que você é um facilitador da volta de Cristo. Como assim? Quando o homem descobre qual é o seu propósito, e ele vive o propósito que Deus tem para ele, tudo que foi designado se realiza. O problema é que nós não nos posicionamos mais nos oráculos de Deus, para que ele realize os seus desígnios. Como assim? Jesus precisava que alguém preparasse o caminho para que ele viesse. Então surge um homem chamado João Batista, que pregava no deserto, e ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que a palavra dele era tão poderosa que multidões e multidões eram atraídas. Mas quando perguntaram para ele: quem é você? Tu és o Cristo. Ele fala: não, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. Como assim? Nós às vezes não entendemos qual é a dinâmica do missionário, do servo, do ministro e do homem de Deus. Nós pensamos que todos os bônus do Evangelho são para nós, toda a glória do Evangelho é para nós, todos os roitos do Evangelho são para nós. Mas nós não somos aqueles que recebem as honras, nós somos aqueles que facilitamos o caminho de Cristo. Nós somos aqueles que preparamos o caminho. Para quê? Para que Ele venha para reinar na terra. E como nós fazemos isso? Nós pregamos para todo homem e para toda criatura. Nós cumprimos o ID de Deus. Sabe qual é o estilo Maranata? O estilo Maranata não é quando você coloca uma camisa oversize escrito Maranata em inglês. Não é quando você coloca uma calça muito legal, tipo a minha, ó. Não é quando você coloca um boné da hora. Não é quando você pega um violão e vai para a praça ficar falando: ei, oh, ei, não, isso não é um estilo Maranata de vida. Um estilo de Maranata de vida é: em todo lugar que você esteja, a sua vida é uma pregação para aqueles que estão à sua volta. O estilo de vida Maranata, sabe o que é? A sua vida, ela não é uma seta apontando para si mesmo. Isso é egoísmo. A sua vida é uma seta apontando para Cristo. E todo mundo que anda com você nota algo diferente. É porque você exala a fragrância de Jesus. Aí as pessoas começam a perguntar: que Deus é esse? Como assim? Eu entendi um princípio na minha vida. Antigamente eu tenho um perfil confrontador. Eu ia para o púlpito e começava a bater nas pessoas. Aí Deus falou bem assim para mim: ei, para. Qual foi a vez que você viu eu bater nas pessoas? Eu disse para ele: eu vi. Está na Bíblia que o Senhor bateu nas pessoas? É bem verdade.
Aqui entra o segundo princípio. O primeiro, facilitar o caminho. O segundo princípio, zelar pela casa de Deus. A única vez que você vê Cristo sendo hostil com alguém é quando os religiosos chegam para ele e começam a falar. E aí Jesus, o que diz a lei de Moisés? Quando uma mulher adultera, ela deve ser apedrejada. E Jesus que escrevendo sobre a areia. O que devemos então fazer com ela, Jesus? Ele olha e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele olha para as autoridades religiosas e diz: se você é perfeito, atire a primeira pedra. E sabe qual é o detalhe? De toda a multidão, o único perfeito era ele não atirou a pedra. Aí eu começo a olhar para Cristo e vejo como o Senhor consegue ser tão bondoso para o pecador, e ao mesmo tempo o Senhor consegue ser hostil àquele que é religioso. A resposta está: vocês não entram para o reino e fecham as portas para aqueles que estão tentando entrar. O Evangelho é para todo mundo, mas nem todo mundo acessa, porque nem todo mundo está disposto a receber a graça de Deus. Aí um dia, Jesus ele vai para o templo. Chegando no templo, ele vê os homens cobrando. Naquela época, era um pouco mais difícil servir a Deus. Você precisava ter camelos para andar longas distâncias. Você precisava ter cordeiros, pombos. Mas o que acontecia? Eu tinha um cordeiro, eu tinha algo para sacrificar, mas a distância era muito longe a pé. É provável que aquele animal fosse morrer. O que eu fazia? Eu vendia aquele animal, e quando eu chegava em Jerusalém, eu comprava aquele animal de alguém. Só que os camaradas que moravam em Jerusalém, que estavam dentro do templo, eles faziam com que a inflação fosse lá em cima. Então, se você vendia o seu carneirinho por 10 moedas, eles cobravam 100. E agora você veio uma vez por ano para sacrificar, e você não tem como voltar para casa sem oferecer a sua oferta a Deus. E você agora é obrigado a pagar 100 moedas. Eles começaram a usar o sistema religioso para manipular, para extorquir as pessoas. Quando Jesus viu isso acontecendo, os homens poderosos e religiosos roubando daqueles que não tinham, ele então começou a quebrar tudo, chicotear todo mundo. E aí eu chego a uma conclusão: quando nós vivemos um estilo de vida maranata, o zelo pela casa de Deus nos consome. O zelo pelas coisas de Deus nos consome. Uma vez eu cheguei para a minha equipe e falei bem assim: nós temos um café, nós temos uma ideia de café para os visitantes. E um dia, o meu papel não é fazer café para os visitantes, o meu papel é pregar todo domingo. E todo domingo eu prego. Mas agora, se o meu papel fosse fazer café, simplesmente passar um café, nunca iria faltar café na igreja. Mas por quê? Porque você é melhor para alguém? Não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um zelo pela casa de Deus. Eu não consigo ver uma cadeira fora do lugar, eu não consigo ver uma pessoa fora do lugar, eu não consigo ver o som fora do lugar, eu não consigo ver as coisas fora do lugar, eu não consigo ver a igreja estagnada, porque existe dentro de mim um zelo que me consome. E esse zelo, ele exige de mim uma coisa chamada perfeição. Embora a minha perfeição seja falha. Em terceiro lugar, o estilo de vida maranata, ele entende que nós temos o nosso primeiro ministério. E esse ministério ele se chama o Ministério da Reconciliação. Nós nascemos para reconciliar homens com Deus. Nós nascemos para levar homens a Deus através de Cristo. Spurgeon dizia: se você não é um missionário, você é um impostor. Sabe qual é a sua missão? Antes de qualquer coisa, a sua missão é levar pessoas a Deus. Assim como você foi salvo porque alguém te levou à salvação, o seu papel é levar os outros também à salvação, até que todos sejam salvos. Sabe qual é a missão da minha igreja lá na Serra? É ganhar todo mundo para Jesus. Mas eu não ganho todo mundo para Jesus sozinho, porque nada grande pode ser feito sozinho.
Sabe o que aconteceu com Moisés? Sabe quem foi Moisés? Está comigo aqui, irmão? Eu estou começando a pregar, tá? Irmão, o Espírito Santo está vindo. Meu Deus do céu. Eu vou correr aqui, tá? Rapaz. Irmãos, eu tenho um ímpeto dentro de mim. Enquanto você não começar a voar, eu não vou parar de pregar. Mas calma que vai fazer sentido ainda. Calma. É só a introdução da introdução. Amém. Agora vamos lá. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que nós nascemos não para fazer algo sozinho, porque nós não somos uma aberração, nós somos um corpo unidos uns aos outros. Então quando você fala mal de alguém, você está falando mal de você mesmo. Você sabia disso? Porque se a mão direita fala mal da mão esquerda, ele está falando do mesmo corpo. E nós somos em Cristo a mesma pessoa. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Embora os nossos papéis e ofícios estejam em lugares diferentes, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos construindo algo para Deus. E nada que é grande pode ser feito sozinho. Agora você conhece a história de Moisés? Amém? Amém. Fala amém, irmão. Amém. Você conhece Moisés? Amém. Moisés foi aquele que abriu o mar. Amém. Amém. Moisés foi aquele que subiu a montanha. Amém. Moisés foi aquele que entrou na nuvem, amém? Moisés foi aquele que viu a glória e a face de Deus, amém? Mas só que Moisés um dia, ele viu que ele estava sendo massacrado pela responsabilidade. Aí o que ele fez? Ele pegou a responsabilidade e dividiu com outras pessoas. Ele ouviu o conselho do seu sogro e dividiu, então, delegou a responsabilidade. Ele chamou outros para poder guiar o povo de Deus. Isso fez com que a obra se tornasse bem sucedida e não se tornasse pesado para ele, porque nada grande se faz sozinho. Diga comigo, nada grande se faz sozinho. Vai, 1, 2, 3 e... Agora, vamos lá. Pregar para 2 pessoas é fácil ou é difícil? É fácil. Pregar para 10 pessoas é fácil ou é difícil? É fácil. Pregar para uma igreja é fácil ou é difícil? É fácil. Agora, pregar para uma cidade é fácil ou é difícil? Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer vir para a igreja ouvir a mensagem que nós estamos pregando. Nem todo mundo se adapta com a forma que nós estamos falando. Nem todo mundo gosta do jeito que nós pregamos, cantamos e somos. É por isso que existe a graça que é superabundante em todas as áreas. O corpo, ele precisa de vários membros. E sabe o que Cristo faz? Ele entende que a obra é muito grande. E o Deus dos deuses, ele diz bem assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas o que eu faço com essa autoridade? Eu dou a vocês. E agora, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo no nome de Jesus. Sabe o que Cristo entendeu? Que a missão de evangelizar o mundo era muito grande. Então ele decidiu contar comigo e com você para nós chegarmos com o evangelho até os confins da terra. E Cristo não volta enquanto todos os povos, línguas e nações não ouvirem a mensagem do evangelho. E sabe com quem Cristo conta para o evangelho chegar ao indígena? Com você. Sabe com quem Cristo conta para apressar a volta do mestre? Com você. Porque quando todos ouvirem a verdade do evangelho, nós teremos uma geração indesculpável, porque todos conhecem a verdade. Agora, está comigo aqui? Você recebeu uma missão. E qual missão é essa? Um estilo de vida maranata. É aquele que leva outras pessoas até Deus. É aquele que prega em tempo e fora de tempo. A nossa maior ambição não são coisas, são pessoas. A nossa maior ambição não é um grande templo, isso é legal, mas são almas. E quando nós colocamos o nosso coração com o desejo correto, Deus do céu abençoa.
Você quer ver uma obra prosperar? É essa obra começar a amar pessoas. Aonde há amor por pessoas, há crescimento do Evangelho. Nós não fomos chamados para amar coisas, nós somos chamados para amar pessoas. E Cristo, ele viu que a obra era tão grande, que ele dividiu ela comigo e com você. Agora, você está comigo aqui agora? Você está comigo? Agora imagina, o Deus dos céus contar comigo e contar com você. Isso é bom ou não é bom? Eu no seu lugar, eu me sinto privilegiado, porque Deus conta comigo. Eu não estava brincando, lembra quando nós falamos você é especial porque você está aqui? Isso é verdade. Porque tem muita gente que saiu de casa e não vai voltar para casa hoje. Mas amanhã você vai pregar o Evangelho para outras pessoas. Você é privilegiado. Você entende o tamanho do privilégio de poder levar o Evangelho a outras pessoas? Eu me sinto honrado por isso. E eu me sinto agradecido por isso. É por isso que eu não me conformo. Todo mundo que eu conheço tem que aceitar Jesus, irmão. Irmãos, todo mundo que eu conheço tem que aceitar Jesus. Como assim? Eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos experimentem essa presença. Eu quero que todos morem comigo eternamente. Se você ama alguém, você não vai deixar essa pessoa ir para o inferno. Mas eu preguei até não conseguir mais, então ore por ela até você não conseguir mais. Aonde os seus braços não chegam, o braço de Deus chega. Aonde a sua voz não alcança, a voz do Espírito Santo alcança. Mas agora imagina, ganhar uma cidade é muito difícil, eu sei. O mundo mais difícil ainda. Mas Jesus, ele dá uma mensagem de esperança. E ele não diz apenas que nós vamos evangelizar o mundo. Ele diz como nós vamos evangelizar o mundo. E agora eu começo a pregar. Diga amém? Abra comigo Lucas. Capítulo 4. Se puder botar para mim ali, colocar para mim. Agora nós vamos entender o princípio de como funciona a dinâmica do reino. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado em uma sinagoga, segundo o seu costume, e ele levantou-se para ler. Então lhe deram um livro de profecias, ou do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o 18, o que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar e evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, a restauração de vistas aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Agora, para quem não entendeu, eu quero que você venha comigo agora. Agora eu vou pregar de verdade. Entenda uma coisa. O livro do profeta Isaías era um livro sobre profecia, sobre algo que iria acontecer. E no capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar aos cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. E um dia Jesus, ele vai para a sinagoga após ele receber o batismo com o Espírito Santo, ou o sinal do Espírito Santo sobre ele. Ele vai então à sinagoga em um sábado lotado, e ele pega o pergaminho onde está escrito esses dizeres. Ele abre o pergaminho, ele começa a recitar diante das pessoas, ele fecha o pergaminho, ele volta para o seu lugar, todo mundo fica olhando para ele, como assim? Ninguém consegue dar uma explicação para esse texto, mas Jesus levanta e diz: hoje, diante de vocês, se cumpriu o que estava escrito. Eu sou aquele que veio pregar o Evangelho aos oprimidos, libertar os cativos. Eu sou aquele o qual o Espírito Santo está sobre.
Aí aqui eu entendo um princípio. Agora imagina. Existem exemplos e pessoas seguem exemplos. Pessoas não seguem conselhos, pessoas seguem exemplos. E o maior exemplo que eu tenho na minha vida é a pessoa de Cristo, Jesus. E Jesus só começou a pregar quando ele recebeu o sinal do Espírito Santo. Jesus só começou a anunciar o Evangelho quando ele recebeu o sinal do Espírito Santo. E como ele confirmou isso? Abrindo a palavra e dizendo: o Espírito Santo está sobre mim. E o que ele começa a fazer? Ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele começa a ganhar as pessoas para o reino, ele começa a curar, ele começa a libertar. E aqui eu aprendo um princípio essencial. Porque por anos nós tentamos levar o evangelho na força do braço. Durante 6 meses eu tentei levar pessoas a Deus. Um dia eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Para mim chega. Ou o Senhor faz ou não tem como mais, Deus. Aí eu pregando uma mensagem, parecia que ninguém está prestando atenção. Eu pregando uma mensagem, parecia que não estava fazendo efeito no coração de ninguém. Aí no final, vou fazer o apelo, não estou perdendo nada. Fiz o apelo. Pessoas começaram a voltar para Cristo. No outro final de semana, pessoas começaram a voltar para Cristo. E continuamente eu fui vendo pessoas voltando para Cristo. Eu entendi uma coisa, um princípio. Não é na força do meu braço, mas na força do braço de Deus que nós alcançamos as pessoas. Aí agora eu ia para a igreja, eu abria a minha Bíblia, eu falava o que estava escrito, fazia o apelo, e as pessoas vinham e entregavam a vida a Jesus. E esse princípio começou a operar na minha vida. Porque se o Espírito Santo não estiver sobre nós, nós podemos evangelizar o mundo inteiro, mas não ganharemos nada para Jesus. Porque quem convence o mundo não é as suas palavras, a sua persuasão, o seu caráter, a sua bondade. O que convence o mundo é o Espírito Santo de Deus. O que convencia as multidões e atraía as multidões não era o quanto Jesus era bonito, a Bíblia diz que ele não era. Mas o que atraía as multidões era o cheiro do Espírito Santo de Deus. É como tentar fazer a obra de Deus sem Deus, mas Cristo está dizendo o seguinte: siga o meu exemplo porque eu dei certo. E no meu exemplo eu não comecei a fazer enquanto o sinal do céu não veio sobre a minha vida. Isso é sobre mim e sobre você. E agora eu quero entrar em um caminho mais profundo. O que Jesus disse: eu vou para o Pai. Mas o que eu vou fazer? Eu vou enviar outro Consolador. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho o Espírito Santo, mas agora esse Espírito será repartido com vocês. E como isso acontece? Agora aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E quando nós lemos o texto, nós vemos o seguinte: aquele que é nascido do Espírito, letra grande, é Espírito, letra pequena. Está falando de uma dinâmica. Qual? Aquele que nasce do Espírito Santo é Espírito vivente. O homem, quando pecou no jardim, o seu espírito morreu em Adão. Mas quando o homem aceita Cristo, o seu espírito é recriado no Espírito Santo de Deus. E agora a vida que você tem é uma vida superabundante, porque a vida nasce no próprio Senhor. Aí o Espírito Santo, ele vem e ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem e ele faz morada dentro de nós. E ele se conecta ao nosso espírito recriado. E esse espírito recriado é reconectado novamente a Deus. Jesus, antes de ele subir aos céus, ele fala o seguinte: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo de Deus. Mas reparou que ele disse o seguinte: recebam o Espírito Santo. Quantos já leram isso? Mas ele fala sobre outra coisa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Às vezes nós não entendemos como a palavra funciona, e eu não entendia como a palavra funciona, porque eu achava que quando eu aceitava Jesus, tudo que eu tinha para receber do Espírito Santo, eu recebia naquele exato momento. Mas eu entendi um princípio. Uma coisa é ter o Espírito Santo como morada dentro de mim.
Outra coisa é ter o Espírito Santo sobre mim. Imagina comigo um copo. Imaginou um copo? Eu começo a encher esse copo com a água do mar. Esse copo agora está cheio da água do mar. Mas agora imagine eu pegar o mesmo copo e jogar dentro do oceano. Agora esse copo, ele não está apenas cheio de água do mar, mas agora ele está imergido dentro do oceano. Existe uma dinâmica. A primeira é, quando eu aceito a Cristo e reconheço Ele como Senhor e Salvador, o meu espírito é recriado e Ele vem morar dentro de mim. Mas quando eu sou revestido com poder e a unção vem do alto sobre mim, eu sou lançado dentro do oceano e a minha vida é imergida dentro de Deus. Está comigo aí? Calma que eu estou só começando. Agora imagina um copo cheio da água do mar. Agora imagina o mesmo copo dentro do oceano. Agora imagina um homem cheio de Deus. Amém? Agora imagina um homem dentro de Deus. Oh. A medida que Deus tem para mim e para você, não é apenas o enchimento, não. Não é apenas que Ele more em nós, mas que Ele apareça, Ele flua através de nós. A medida que Deus tem para você, não é que você experimente a água do mar, mas é que você nade no oceano. É por isso que diz, furioso o oceano, vem fluir dentro de mim. A medida de Deus para mim e para você, não é apenas algumas gotas, mas o oceano inteiro. Mas tem gente que fica satisfeito com algumas migalhas. Eu não. Eu sou filho de Deus e eu quero tudo que Ele tem para dar. Eu quero mais de Deus. E aí eu começo a analisar essa dinâmica. E eu começo a entender um princípio. O primeiro, tem como abrir comigo 1 Coríntios capítulo 12? Eu preciso muito da sua atenção, agora é muito sério. Eu preciso explicar um princípio para você. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo vai falar sobre os dons do Espírito. Ele vai dizer como funciona a dinâmica dos dons. Ele vai dizer como o Espírito Santo trabalha através dos homens. Porque a primeira medida é a medida que Ele vem habitar em você. A segunda medida é a medida que Ele vem trabalhar através de você. Já reparou que existem pessoas que possuem muitos dons espirituais, mas nenhum caráter? E já notou que tem muitas pessoas que têm muito caráter e nenhum dom espiritual? Já reparou isso? E por que isso acontece? Porque o primeiro revestimento é para que nós sejamos transformados de dentro para fora. Nós recebemos o fruto do Espírito: benignidade, bondade, mansidão, amor. Mas existe o segundo passo, que é onde o Espírito vem sobre nós e Ele nos empodera para cumprir o ID. E Ele está falando sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. E Paulo vai dizer: porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro Espírito, a outro mesmo, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro o Espírito da fé, e a outro o Espírito e o dom de curar, e outro operações de milagres, outro profecia, discernimento de espíritos. A um Ele dá variedade de línguas e a outro capacidade para interpretar o que foi dito. Agora, olhe para mim, e se tiver como deixar o texto, eu vou ler, eu vou explicar para você quais são esses dons e você vai entender como eles funcionam. O primeiro, palavra de sabedoria. O que é? Palavra de sabedoria é quando alguém recebe de Deus alguma direção dizendo o que vai acontecer no futuro.
Não precisa ser algo específico sobre determinado sentido, não. Mas é algo sobre o futuro. Ele está dando uma palavra de sabedoria ao qual somente ele tem, porque somente ele conhece o futuro. Palavra de entendimento tem a ver com o nosso presente e o passado. Já reparou quando você vai na igreja, alguém chega e começa a falar a sua vida? Isso é a palavra de entendimento. Mas não para por aí. A outros ele dá o dom da fé. E eu vejo esse dom operando em Cristo, porque Cristo andou sobre as águas. Cristo, ele não estava em uma fé comum, porque Pedro estava em uma fé comum. Esse dom é quando o Espírito Santo te empodera e você faz algo extremamente sobrenatural. Jesus fez isso. E quando eu olho para Cristo, eu vejo palavra de sabedoria, porque ele dizia o futuro. Quando eu olho para Cristo, eu vejo palavras de entendimento, porque ele fala do passado e do presente. Quando eu olho para Cristo, eu vejo o dom da fé operando. E o que ele dizia? Ele andava sobre as águas. Jesus, ele tinha o dom de curar pessoas, ele operava milagres. Jesus, ele tinha discernimento de espíritos. Jesus, ele operava maravilhas, ele transformou a água em vinho. E todos esses sinais, todos esses dons, eles eram visíveis em Cristo. Mas de todos os dons citados, somente 2 eu não vi Cristo praticar. Já notou? Eu vou ler de novo, está comigo aqui? Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, Jesus operava. A outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, Jesus operava. A outro mesmo Espírito a fé, Jesus operava. A outro mesmo Espírito dons de curar, Jesus operava. A outro operações de milagres e maravilhas, Jesus operava. A outros profecia, Jesus disse sobre o fim dos tempos, Jesus operava. A outros discernimento de espírito, quando chegou a mulher encurvada lá no templo, ele disse que era um espírito impuro, ele tinha discernimento para saber, ele operava. Mas tem 2 dons que ele não operou na vida dele. O primeiro, o de falar em línguas e de interpretar o que foi falado. Já notou isso? Quando você olha para Cristo, ele operou em todos os dons, menos em 2. E eu comecei a perguntar por quê, Senhor? E ele começou a dizer no meu coração, porque existe algo que é sobre essa dispensação e que ainda não estava disponível para quem não havia entrado na nova aliança. Sabe o que Paulo vai dizer sobre quem fala em línguas? Quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Já leu isso? Mas Jesus era o próprio Deus. Na minha opinião, não fazia sentido ele falar em mistério com ele mesmo, ou ele falar segredos com ele mesmo. Mas ele deixou algo para a nossa dispensação. Nós podemos falar em mistério com Deus. E eu comecei a me perguntar, tá, mas o que o Senhor está querendo me dizer? Ele começou indo mais profundo, e eu cheguei a uma conclusão dentro da Bíblia. Amém? Diga amém. Nós entendemos que aceitar Jesus é tudo que nós precisamos, e é. Mas a cruz não é um final em si mesmo, é o caminho, é a entrada para uma nova jornada. Você agora está começando uma nova jornada dentro de Deus. E Deus, ele dispôs diante de você vários benefícios. Um deles, o dom de falar em línguas. Aquilo que nem Ele mesmo fez, Ele separou e guardou para mim e para você. Eu dava um glória a Deus por isso. Lá no Espírito Santo a gente dava um glória a Deus por isso. Nem Jesus falou em línguas e nós falamos. Eu dava um glória a Deus por isso. Eu dava um glória a Deus por isso. Aí eu perguntei, por que, Senhor? Por quê? Aí ele me disse, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser batizado no Espírito. Uma coisa é ter a salvação, outra coisa é ter a operação de fogo através de você. Aí eu disse, como assim? Tem isso na Bíblia?
Aí ele falou comigo, tem. E sabe por que ele falou comigo que tem? Porque tem gente que não acredita quando nós pregamos o que está na Bíblia. Mas eu vou provar para você. Fala comigo assim, duvido. Abre a sua Bíblia comigo aí então. Atos capítulo 8. Abre aí comigo, vamos. Abre comigo Atos capítulo 8. Ah, tá chegando. Oh, xarabanara soquetere abana sorecana. Corebana soquetoia banarabanara soquendarabanara sorenara. Corebana sorecandarabana soquetoia bana soqueteanaraba. Atos capítulo 8, versículo de número 4, diz assim: entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciou-lhes a Cristo. Multidões atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos andavam, muitos coxos foram curados, e houve ali grande alegria. Versículo 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamando de o grande poder. 11, aderiam a ele porque haviam muitos que foram iludidos com as mágicas. 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Calma, tem uma vírgula no meu, e ele continua dizendo, iam sendo batizados assim, homens e mulheres. Parou? Olhe para mim, o que Jesus disse? Aquele que crê e for batizado será? Quem disse isso? Se Jesus está dizendo, é verdade ou é mentira? Jesus disse, aquele que crê e for batizado será? Então esses homens aqui, eles foram salvos. Quer ver? O versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A salvação acontece quando eu creio com o coração e confesso com a boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Está salvo. Agora entenda o que aconteceu. Simão abraçou a fé. Simão se tornou um homem de fé. E depois ele foi batizado e acompanhava Filipe de perto, observando os sinais e grandes maravilhas. Agora está comigo aqui? Olhe para mim. Filipe foi o evangelista da Bíblia. Filipe não tinha nada surpreendente, a não ser que quando ele pregava, as pessoas que estavam coxas andavam, o paralítico andava, e os sinais eram vistos através dele. Então eles começavam a se converter, mas Filipe não tinha algo relacionado à imposição de mãos. Como assim? Ele entendeu que a salvação não acontecia quando o homem falava em línguas, mas quando o homem aceitava Cristo e era batizado, porque todo aquele que crê será. Mas aí todo mundo diz, não, quando você aceita Cristo, você é batizado com o Espírito Santo, pronto, e acabou. Mas aí você tem que discutir com a Bíblia, por quê? Versículo de número 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram então Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Espera aí, calma, olha para mim. O versículo anterior está dizendo que eles foram salvos, mas Pedro e João foi lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Como assim? Eles não foram salvos anteriormente? Ou eu li errado? Todo mundo leu comigo, amém? Mas quando Pedro e João chegou lá, foi que eles receberam o Espírito Santo. Está comigo aqui? Vamos continuar. O 16. Porquanto, olha isso, irmãos. Porquanto
não havia ainda, olha isso, pois o Espírito ainda não havia feito o quê? Sobre nenhum. Olha o que ele continua dizendo. Tinham apenas sido batizados em nome do... Mas quem é batizado em nome de Jesus é salvo. Mas como aquele que é salvo não recebeu o Espírito? Nós temos um problema aqui? É claro que não. Porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia revela a própria Bíblia. Agora eu quero continuar com você. As pessoas dizem que não existe o batismo com o Espírito Santo. As pessoas dizem que não existe o revestimento com o Espírito Santo. Eu estou falando bem sério aqui agora. Só que essas pessoas esqueceram de uma coisa. Elas esqueceram de avisar para o maior escritor do Novo Testamento tudo o que eles estão falando e crendo. Quem fala que não existe o batismo com o Espírito, com evidência de falar em línguas, está simplesmente dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo está errado. Agora, já surgiram muitos teólogos dizendo, o batismo acabou com os apóstolos. O batismo terminou com os apóstolos. Não existe mais esse negócio de falar em línguas. Isso acabou, morreu. Só que eles esqueceram de avisar para Paulo isso. Eles esqueceram de mencionar para o maior escritor do Novo Testamento que eles acreditavam nisso. Quando as pessoas dizem que o batismo não acontece mais porque não existem mais apóstolos, eles precisam avisar Paulo, porque Paulo escreveu que uns são chamados para pastores, outros mestres, outros evangelistas, e outros são chamados para apóstolos. E para que eles são chamados? Para edificar a igreja. E nós edificamos a igreja até que Cristo volte. O que aconteceu? O cargo se apagou com o tempo, mas o ofício permanece. Ou quer dizer que não existem mais pastores no nosso meio? Ou quer dizer que não existem mais evangelistas e profetas no nosso meio? Não é porque os homens mataram o cargo que Deus desistiu do ofício. Ainda existem pessoas chamadas com unção apostólicas. Ainda existem pessoas chamadas com unção pastorais. Ainda existem pessoas chamadas com unção de evangelizar. Ainda existem pessoas chamadas com unção de profetizar. Será que você crê nisso? Agora, uma outra coisa que eles falam, que somente os apóstolos poderiam impor as mãos para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Aí que está comigo aqui? Esqueceram de avisar para Paulo de novo. A primeira mentira, não existem mais apóstolos. A segunda, só os apóstolos podem orar para que as pessoas sejam batizadas. Esqueceram de avisar para Paulo. Abre comigo agora Atos 9. Atos 9, versículo de número 10. Atos 9, versículo 10 diz bem assim: ora, havia em Damasco um discípulo, eu vou ler na tela aqui. Em Damasco havia um, fala mais alto comigo, o que ele era? Discípulo, chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O próximo, por favor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando. O próximo, por favor. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que ele voltasse. O próximo, por favor.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu. Agora, vamos lá rapidinho. Você acha que Deus ia chamar alguém condenado ao inferno de instrumento? Ele estava chamando de instrumento alguém que era filho de Deus, salvo. Porque todo aquele que crê e for batizado será. Agora vamos continuar comigo. Lê comigo, você pode ler comigo? Pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas o Senhor disse a Ananias: este homem é o meu instrumento, escolhido para o quê? Levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo. O próximo, por favor. 1, 2, 3, vai. Mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. O próximo. E então Ananias foi e entrou na casa, agora comigo, em voz alta, e pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, parou. O que ele disse? Aperta um pause, aperta um pause, aperta um pause. A gente acha que quando a gente aceita Jesus, a gente entra para a igreja. Não é. Quando você aceita Jesus, você se torna igreja e entra para uma família. E agora na família somos todos. Agora vamos lá, como é que ele chama Saulo de? Agora 1, 2, 3, a partir do irmão. Vai, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do quê? Cheio do quê? Agora o próximo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver, levantando-se e foi. Paulo, antes mesmo de descer as águas, já estava falando em línguas. Agora me pergunta, como é que você sabe? Me pergunta, vai. Paulo disse bem assim, a carta aos Coríntios, capítulo 14. Vocês se reúnem para poder ficar falando em línguas, está errado. Vocês falam muito em línguas no culto. Aquele que não entende nada sai sem entender. O culto é racional. Mas eu, Paulo, oro no entendimento e também no espírito, muito mais que vocês. Então se vocês oram em língua 2, 3, 4, 5 horas, eu oro 24 horas por dia. Desde o dia que Paulo recebeu o revestimento do Espírito, ele começou a orar em outras línguas continuamente. E como é que você sabe disso? Me pergunte, como é que você sabe? Existe a lei da primeira menção na Bíblia. Tem como abrir comigo agora Atos capítulo 2? Eu quero que você leia comigo para a gente terminar. Atos capítulo 2. Está acordado aí? Calma, está chegando a hora. Opa. Vamos lá? 1, 2, 3. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam. O próximo. E viram o que parecia línguas como de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um. O próximo. Agora, lê comigo essa frase aqui. Parou. O que aconteceu quando Pedro e João tocou sobre os homens de Samaria? Todos ficaram
O que aconteceu com Paulo quando Ananias tocou sobre ele? Ele ficou... A primeira vez que nós vemos o texto ficou cheio do Espírito Santo sendo mencionado é aqui em Atos 2. Agora, a lei da primeira menção vai estabelecer o que é o princípio. Eu vou continuar com você. Repete comigo, do começo. 1, 2, 3 e... Como que eles sabem disso? Parou. Vamos começar do começo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Como é que eles sabem disso? Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... Como que eles sabem disso? Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Lendo o texto eu entendi o princípio. Quando você olha para esse versículo, você vê duas coisas. A primeira, um fato. A segunda, uma evidência. A primeira coisa, um fato. A segunda coisa, eu quero que você repita comigo. A primeira coisa e a segunda. A evidência, o que ela faz? Evidencia o... Agora, qual é o fato desse texto? Você já entendeu. Qual é o fato do texto? E qual foi a evidência? O fato foi, todos ficaram cheios. E como que eles sabiam? Eles começaram a falar em outras línguas. Agora imagina comigo um vaso. Eu coloco aqui um vaso. Está comigo aqui? Eu coloco aqui um vaso. E eu começo a derramar azeite sobre o vaso. Eu derramo azeite. No começo o vaso está vazio. Mas o quanto mais eu derramo sobre o vaso, mais ele se enche. E quanto mais ele enche, mais ele fica cheio, até o ponto de transbordar. Pera, está comigo aqui, irmão? Se eu coloco azeite no vaso, o vaso fica, e o que está cheio vai. Agora, se o vaso transborda de azeite, ele sai por onde? Eu vou voltar de novo o exemplo. Eu vou até você entender e dar um glória no seu lugar. Eu não vou parar de falar do vaso até você entender isso aqui. Eu estou com um vaso, coloco o azeite, ele se enche até transbordar. O azeite sai por onde? Volta o texto para mim. Sabe como eles descobriram que os homens estavam cheios do Espírito Santo? Porque um começou a olhar para o outro e falar, começaram a falar línguas um com outro. Sabe qual é a evidência que você está cheio? É quando o fogo da presença vem de dentro para fora. E você não consegue mais se conter, e vem línguas repartidas como de fogo, o vento e veemente começa a te envolver, e você começa a falar em mistérios com Deus constantemente. E sabe o que é falar em línguas? Paulo vai dizer que nós não sabemos como orar. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Está querendo dizer que aonde a sua oração mental não chega, a sua oração no Espírito está chegando. Eu posso te contar no ano passado os milhares de exemplos na minha vida de como a oração no Espírito funciona. E não pregar sobre isso é imobilizar o corpo de Cristo. Por quê? Porque é impossível viver os primeiros dias sem a unção dos primeiros dias.
Sabe o que acontecia na igreja primitiva? A sombra de Pedro curava. Eu não quero saber da sua teologia, da sua capacidade. Eu quero saber do poder de Deus para ressuscitar os mortos, cara. A sua opinião para mim pouco importa, cara. O que importa é a aprovação de Deus. Mas aí, sabe o que Deus faz? Ele te dá um benefício, Ele te dá uma ferramenta e você diz, não é mais para o meu tempo. As pessoas têm falta de cognição porque leem o que está escrito e não entendem. A evidência que você ficou cheio é que a sua boca começa a transbordar a linguagem do céu. A linguagem do céu começa a fluir através da sua boca. A linguagem do céu começa a fluir através de você. E você começa a interceder por quem você não conhece. Eu quero dar só um exemplo na minha vida. Eu parei de postar no Instagram sobre agenda, sobre ministrações, e eu falei, o Senhor vai me sustentar. Todos os meses eu pegava o meu dinheiro da minha esposa e colocava na igreja. Todos os meses. Minha filha nasceu. E no mês que ela nasceu, todas as agendas que eu tinha foram canceladas. A minha igreja se esvaziou, não tinha quase ninguém. O aluguel vence, a luz vence, a água vence, tudo vence. A minha filha nasceu. Eu não tinha mais tempo, porque quando o seu filho nasce, a única coisa que você não consegue fazer é dormir. E quando a sua carne está cansada, ela impede do seu espírito fluir. Eu fiquei 30 dias sem conseguir orar com a minha mente. Eu não conseguia dobrar os meus joelhos e orar. Eu não conseguia dobrar os meus joelhos e falar, Deus, eu preciso disso, disso e disso. Mas aí a minha filha, eu pegava ela no colo, ia para o banheiro com ela, ligava o chuveiro, porque era a única coisa que acalmava ela. E dentro do chuveiro, parecendo uma sauna, eu falava, eu vou orar em espírito, eu falava, Espírito Santo, me dê linguagem para orar pelos perdidos, me dê linguagem para orar pela igreja. Eu começava, quando eu ia ver 1, 2, 3, 4 horas, orando constantemente, e eu fiquei durante um mês orando dessa forma. Eu ia levar o cachorro para passear, orava em línguas, eu chegava em casa, orava em línguas, e durante um mês inteiro, nem um centavo entrou na minha conta. Durante um mês inteiro eu ia para a igreja, 10 pessoas na igreja. Eu não conseguia dobrar os joelhos e orar porque eu não tinha forças físicas para isso. Mas Paulo diz, quando você ora com o entendimento, você até cansa, mas com o espírito não, porque a sua alma fica de maneira infrutífera, você não coloca esforço, é o espírito orando através de você. E durante um mês eu orava. No final, eu recebi uma mensagem, a pessoa falou, vem tocar em tal lugar. Eu fui tocar. Ela combinou um valor comigo pequeno, perto das dívidas que eu tinha. Aí eu cheguei em casa. Eu lembro que um dia eu falei bem assim com Deus, Deus, me dá linguagem espiritual para orar por finanças. Porque eu não sei mais como pedir, eu não sei como alcançar isso, Pai, eu preciso do Senhor. E comecei a orar. Eu fiquei 1, 2, 3 horas orando no Espírito. Aí recebo essa mensagem. Eu vou ministrar num lugar, volto. Aí quando eu chego, eu vou falar para vocês. O valor que eles iam me dar era o valor de R$3.000. Não dava para pagar nem o aluguel da igreja, quem dirá é o meu. Aí quando eu cheguei, passou um dia, 2, o rapaz me liga e fala bem assim, me emite uma nota fiscal para mim. Eu falei, beleza, dos 3, né? Ele falou, não, dos 10. Aí eu falei bem assim, como assim? Aí ele respondeu bem assim para mim, Deus cuida dos seus. Aí eu falei bem assim, não tinha um caroço de feijão na minha casa para minha família. E sabe uma coisa que eu não faço? Eu não peço nada a ninguém. Sabe por que eu não peço nada a ninguém? Porque a igreja tem um dono, que quem manda na igreja é o dono da igreja, quem provê para a igreja é o dono da igreja.
Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, porque Ele merece. Agora olha. Aí eu recebi o dinheiro, paguei as minhas contas, nós tínhamos ofertado a televisão, nós compramos uma televisão, viramos um ano de televisão nova, glória a Deus. Para você isso pode não ser nada, para mim era tudo, eu fiquei quase 6 meses sem televisão, porque eu dei a minha para a igreja. Aí sabe o que aconteceu? Eu encontrei esse amigo e ele falou bem assim para mim: eu não te mandei por mensagem, mas Deus mandou falar algo para você. Ele ouve a oração do justo. Agora eu quero te dizer uma coisa. Durante um mês inteiro, eu não falei nenhuma palavra sobre dinheiro. Eu apenas orava no Espírito. Agora você deduz se funciona ou não funciona. O Pix de 10 conto caiu na minha conta. Até errei o copo d'água aqui agora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de verdade, o Espírito Santo ontem ele entrou na minha casa e ele me falou sobre o fim dos tempos e ele me disse que a hora ela está chegando. E eu não sabia que nós íamos pregar sobre Maranata, eu não sabia o que eu ia falar. Mas ele me disse algo, ele falou comigo: você vai preparar um povo, ó. Você vai pregar para um povo que vai entender que para viver de maneira gloriosa na terra, para que a igreja se levante de maneira poderosa e gloriosa, eles precisam ser empoderados pelo Espírito Santo. Você nunca vai ganhar o mundo para Jesus se você não for empoderado por Ele. Agora, eu vou ler de novo isso aqui. Porque quem ora em espírito, não ora aos homens, mas fala em mistérios com Deus. Sabe, Deus ele quis tanto que nós dessemos certo, que Ele deu uma linguagem que nem o diabo entende. Sabe quem entende o que é falado quando você ora no Espírito? Só aqueles que têm um dom de interpretar. E interpretar não é traduzir. Porque se alguém fala em línguas do meu lado e eu começo a traduzir, significa que eu falo também aquilo ali. Não. Ele não deu capacidade de traduzir, ele deu capacidade de interpretar por revelação. E ele diz, quando alguém fala, o outro interpreta, serve para a edificação da igreja. O Espírito Santo, nesses últimos dias, Ele vai levar a igreja para um nível de maturidade espiritual como nunca. Escreve o que eu estou dizendo aqui, tá? Eu não sei quantas pessoas aqui vão falar mal de mim depois. Irmãos, eu sei que o que eu estou pregando é polêmico, eu tenho noção disso. Mas quer saber de uma coisa? Só me importa agradar um homem, Jesus. Só me importa agradar ele. Ele falou bem assim para mim. E ele me disse, eu estou preparando um povo para o fim dos tempos. E eles serão empoderados com o fogo do Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tem 2 tipos de ser humano. O primeiro, o religioso. O segundo, conhecereis a verdade vos. A religião te aprisiona, porque a religião te dá um Deus. O que o Evangelho faz? Ele te liberta, porque o Evangelho te dá um Pai. A religião te dá um Deus. O Evangelho te dá um. O Evangelho não é sobre prisão da mente, o Evangelho é sobre liberdade. Agora, todas as vezes que você conhece a verdade e escolhe a religiosidade, vai continuar preso. E não vai desfrutar do benefício de Deus para a sua vida hoje. Mas eu tenho uma pergunta, eu vou terminar. Quase meia-noite. Não foi culpa minha, tá? Recebi 11 horas. Tô brincando. Eu quero fazer uma pergunta bem séria agora, sim, sem brincadeira. Quando eu estava hoje na casa dos pastores,
o Espírito Santo ele me deu uma direção. E ele falou comigo algo. E ele mandou dizer para as pessoas. Nós aprendemos que nós buscamos o batismo. Muito é falado que nós buscamos o batismo. Mas a Bíblia nada fala sobre isso. Nós buscamos a face de Deus. O batismo nós recebemos porque ele foi nos dado. Porque em meu nome falarão em outras línguas. Jesus disse que no nome dele nós falaremos outras línguas. É no nome dele que nós recebemos o benefício da palavra. E esse benefício, ele não é para algumas pessoas. Por exemplo, profetizar não é para todo mundo. Porque a cada um é dado segundo o Espírito Santo. A fé, o dom da fé não é para todo mundo. A palavra de conhecimento e sabedoria também não é para todo mundo. Mas quando nós falamos sobre o dom de orar em línguas, a primeira vez que nós vemos ele mencionado, diz que todos falaram. Significa o seguinte, que não houve distinção entre eles, quem ia falar ou não, todo mundo falou. Existem pessoas que, e o Espírito Santo me falou que estão há 10 anos buscando o falar em línguas. Só que o Espírito Santo manda te dizer, para de buscar, apenas receba em nome de Jesus. Sabe o que o Espírito Santo me falou ainda? Ele me falou que ele quer empoderar uma geração com o fogo do Espírito Santo. E ele quer te encher tanto que a sua boca vai evidenciar o que há dentro de você. Vou repetir, ele quer te encher tanto que a sua boca vai evidenciar o que há dentro de você. Vou repetir, ele quer te encher tanto que a sua boca vai evidenciar o que tem dentro de você. Não, eu vou repetir, ele quer te encher tanto que a sua boca vai evidenciar o que há dentro de você. Ele manda te dizer, pare de buscar, receba. Receba. Tem como apagar as luzes agora? Eu quero orar, mas todo mundo sentado. Por favor, se puderem me ajudar apagando as luzes. Ele está nesse lugar. Eu vejo descendo sobre nós. O Espírito Santo, ele me dá uma visão agora, e eu vejo caindo do céu um óleo sobre esse lugar. Eu vejo um óleo caindo, esse óleo, ele tem a cor de ouro. Esse óleo, ele brilha e ele cai sobre cada cabeça que está aqui. Esse óleo é o óleo da presença, é o óleo do Espírito Santo, é o óleo do revestimento com o poder. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E agora, no nome de Jesus, eu quero falar o que o Espírito Santo manda te dizer. E ele manda te dizer algo. Ele diz, pare de buscar e apenas receba o dom. Receba o dom. Receba o dom no nome de Jesus. Receba. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor se manifeste a cada coração aqui. A palavra que o Senhor deu para essa casa é: chega de buscar, é hora de receber o fogo do Espírito. Comece a encher agora do interior dessa pessoa. Comece a encher agora do interior dessa pessoa. Espírito Santo, derrama fogo. Espírito Santo, derrama fogo.
Espírito Santo, derrama fogo. Espírito Santo, derrama fogo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. No nome de Jesus, até transbordar. Em nome de Jesus, até transbordar. Em nome de Jesus, até transbordar. E nesse exato momento, eu te libero para falar em outras línguas no nome de Jesus. Comece a falar, comece a falar, comece a falar, comece a falar línguas repartidas como de fogo sobre cada um, agora em nome de Jesus. Covenere nara sore candará, conerena soquenerá, corebana soquenerena enará. Eis que levanta um povo, eis que levanta um povo para profetizar, para levantar os enfermos, para levantar os enfermos. Nós estamos chegando em um tempo onde os paralíticos andarão em nossos cultos. Nós estamos chegando em um tempo onde os cegos verão. Nós estamos chegando em um tempo onde os enfermos serão curados. Nós estamos chegando em um tempo onde uma geração será empoderada com o fogo de Deus. Vamos, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Tempo. Vamos, intensifique a sua voz. Ei, ei, ei. Existe um fogo. Eu queria que todos os intercessores, todos, viessem aqui na frente agora. Todos. Você continue com seus olhos fechados. Todos os intercessores viessem aqui agora. Eu queria chamar aqui na frente o pastor Marcelo também. Eu queria chamar para vir aqui na frente comigo. Agora eu queria que vocês não olhassem para mim, Todos vocês se ajuntem aqui, Pode ajuntar. Pode juntar, junta. Eu queria que vocês unissem as mãos de vocês assim, todos. Dessem um jeito de colocar a mão um sobre o outro. Agora, pastor, tem como subir aqui em cima comigo? Eu ajudo? Eu acredito em uma coisa, irmãos. A unção é transferível. E existe uma unção sobre o sacerdote dessa casa. Agora, nós vamos derramar sobre eles a unção. E eles vão tocar a cabeça de vocês. E vocês serão cheios com o Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu libero sobre eles agora a unção da presença e da glória de Deus. Eu reparto sobre eles agora a unção que flui do meu interior, no nome de Jesus.
Agora vocês vão sair e vocês vão tocar a cabeça das pessoas. E vocês vão dizer para elas: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos, podem sair, orem, podem orar pelas pessoas. Orebana soquederiana, orebana sorecandará. Existe um ponto de contato. Se você ainda não recebeu, quando essa pessoa impuser a mão, as palavras fluirão do seu interior. Vamos. Um povo empoderado no Espírito Santo. Empoderado no Espírito Santo. Na 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 na. Estamos clamando. Oh. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vamos. Sejam cheios do Espírito Santo. Já começou. Pum. Ei. Vamos. Maranata, estamos clamando. 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 Deus Yeshua desce, rasga o céu e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua desce, rasga o céu e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Oh, existe uma unção aqui, existe uma glória aqui, existe uma unção aqui, existe uma unção aqui, existe uma glória aqui, existe uma unção aqui. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Rasga o céu e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. No nome de Jesus, você que está recebendo em posição de mãos, se há alguma dor, se há alguma enfermidade, alguma doença, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus para que saia.
O Espírito Santo te vivifica agora. O Espírito Santo vivifica o seu corpo agora. O Espírito Santo vivifica o seu sangue agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aonde existe esterilidade, agora eu profetizo a vida de Deus. Vida de Deus agora no nome de Jesus. Vida de Deus agora. Ei. Oh. Agora eu queria fazer um apelo. Eu queria devolver o microfone. Na verdade, eu queria continuar. Sabe por que eu queria continuar? Sabe por que eu queria continuar? Porque os homens do passado ansiaram, eles desejavam ter o que nós temos hoje. E sabe como é que nós tratamos o que nós temos hoje? Como se fosse algo comum. Nós tornamos o sobrenatural algo que simplesmente é natural. Por quê? Porque todo culto, a glória vem. 100, 200 anos atrás, em muitos lugares da Europa, a glória também vinha. Mas hoje são cemitérios espirituais. Porque o povo deixou o entendimento de lado e amou as coisas e não amou mais a Deus. Sabe qual é a coisa mais importante da nossa vida? Não são o que nós conquistamos. E você, no nome de Jesus, vai conquistar muitas coisas. Mas o mais precioso não é o que nós conquistamos, é o que nós carregamos dentro de nós. Nós carregamos a presença do Deus dos deuses. E nós não podemos tratar a presença de Deus como se fosse algo comum, porque Deus é extraordinário. Deus é magnífico. E um dia eu fiz uma promessa para Deus, eu falei: Deus, não deixe eu pastorear uma igreja fria, não deixe eu pastorear uma igreja que não queima. Por quê? Porque eu tenho zelo pela tua presença, e até que o Senhor volte, eu vou queimar por você, e eu vou levantar um povo que queima pelo Senhor, Pai. John Wesley, ele disse: o sucesso do meu ministério não é a minha pregação, o sucesso é, eu ponho fogo em mim e as pessoas vêm me ver queimar. O nosso sucesso não está no nosso conhecimento, está no fogo de Deus. E Deus não é comum, Deus não é comum, Deus não é mais um, Deus é tudo. Você consegue entender isso? E é nesse entendimento que eu queria que você levantasse do seu lugar agora, se você puder. Se eu colocasse de pé, eu também vou levantar. Seria hipocrisia da minha parte. E eu quero orar para finalizar por você. E eu vou devolver o microfone. Mas eu confesso, eu não queria sair dessa presença. Mas eu não vou. Essa presença vai continuar quando eu chegar na casa dos pastores, vai continuar amanhã, vai continuar no domingo, na segunda, na terça. Eu oro agora no nome de Jesus, para que você seja batizado com a consciência da presença de Deus. Para que você nunca mais entenda como algo comum aquilo que não é comum, mas que você sempre experimente o qual é o bom, o agradável e o perfeito, o maná que desce do céu, a glória que vem de Deus. Eu oro para que você seja incomodado a despertar nas madrugadas e buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus, eu declaro que a sua vida nunca mais seja a mesma, mas que a partir de hoje, constantemente, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém comigo? Você pode aplaudir o Senhor?
Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche. Amém. Amém, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos corações, Pai. Continua tratando com as nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa continuar, Senhor, amanhã, Pai, no decorrer dessa madrugada, Deus. O Senhor fala com o seu povo, Pai. Não deixe essa palavra, Deus, ser vazia em nossas vidas, mas que frutifique, Deus. Que possamos realmente ter uma vida maranata, Pai. Possamos ter uma vida, Deus, que prega para as pessoas. Senhor, que expande a Tua palavra, o Teu evangelho, Deus, a boa nova que é Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amanhã, aqui, às 10 da manhã, teremos a próxima sessão. Não vá embora sem pagar um sorvete para o seu irmão. Amém?